Graça e paz a você que está aqui comigo ouvindo mais um monocast da Igreja Cristã Angá. Sejam bem-vindos. Meus amigos, meus irmãos, estou aqui hoje para gravar o primeiro capítulo do nosso monocast. Como assim, pastor? O monocast consiste em uma gravação, um episódio onde nós iremos abordar alguns assuntos da atualidade, teologia, vida na vida, das escrituras. Vamos falar de fé e vida com Deus aqui nesses episódios, tá bom? Então conto com você que está conosco ligadinho, você que está aí, que tem prestigiado nosso trabalho na Igreja Cristã Angá. Aliás, você já é muito bem-vindo para estar conosco. Nossas celebrações são aos domingos às 17h50 e quinta-feira temos salas de oração. E quinzenalmente temos nossos hubs também nos bairros. E na semana que não tem nos bairros, nós temos hubs familiares, hubs de casais, hub dos jovens, futuramente dos homens, das mulheres e por aí vai. Amém? Você é o nosso convidado. Vamos lá então? Nós vamos falar de um assunto muito importante para a nossa vida cristã, um assunto muito importante para a nossa vida com Deus. E o nosso episódio de hoje? Cosmovisão Bíblica. Muito bem, gente. Então hoje esse é o nosso primeiro episódio aqui do monocast Angá. Lembrando que esses episódios são episódios espontâneos, não faço nenhum roteiro para eles, são episódios apenas onde eu expresso a minha opinião e aquilo que eu tenho aprendido nessa caminhada de fé. Obviamente que você não precisa concordar com tudo que é falado aqui teologicamente, né? Tudo que nós falamos aqui é baseado sim em aprendizado, em anos de estudo, é baseado em experiência pessoal, mas nós somos o povo do livre exame das Escrituras. Então pega a tua Escritura, pega a tua Bíblia e vai conferir para saber se o pastor está falando as coisas corretas aqui. Amém? Vamos lá então? Falando um pouquinho de vida com Deus, de vida no Espírito. A primeira coisa que eu quero falar para você é que nós temos um objetivo de vida central, que é viver para a glória de Deus. Isso é algo que nós aprendemos na nossa confissão de fé. Nós declaramos isso, que vivemos para a glória de Deus em tudo que nós fazemos. Como igreja, nós não acreditamos nessa dicotomia entre uma separação daquilo que é sagrado e aquilo que não é sagrado, né? Ou seja, o termo conhecido como coisas do mundo, coisas seculares, coisas de Deus, coisas da igreja. Não acreditamos nisso. Acreditamos que a vida é uma só e plena no Senhor. Então tudo que fazemos para a glória dele. Desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou me deitar, das coisas que eu faço no meu trabalho, das coisas que eu faço na minha escola, na minha casa. Cremos que o Senhor nos fez ser humanos integrais. A palavra do Senhor nos fala que nós somos seres humanos que dotados de uma parte material, uma parte imaterial, ou seja, nós somos seres integrais, que em tudo que somos, em tudo que temos, nós devemos honrar o Senhor, viver para a glória de Deus. O que isso me deve trazer? A consciência de que o Senhor está em todo tempo ao meu redor, mas que o Senhor está em todo tempo dentro de mim, não fiscalizando o que eu estou fazendo, mas sim sendo um governo dentro de mim, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem governa, quem deveria governar nossa mente, nosso coração, porque enquanto longe de Cristo, nós somos governados por nossos instintos, nossa cultura, nós somos governados por aquilo que aprendemos desde a infância, né? Como eu disse, a cultura.
Então, existem muitos aspectos de governo dentro de nós e muito barulho na nossa mente. A partir do momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo habita em nós passamos a ser governados pelo Espírito. E a partir daí, uma nova vida precisa sim emergir, né? A velha natureza adâmica, ela precisa ficar para trás, ela precisa morrer dia após dia dentro de nós. E mesmo que ele tente se levantar, nós precisamos estar em Cristo, pois aquele que está em Cristo, nova criatura é. Partindo desse pensamento, nós entendemos que uma vida diante do Senhor é uma vida debaixo do seu governo. O que tem governado sua vida nesses dias? Essa talvez seja a primeira provocação e reflexão que nós poderíamos fazer nesse momento. Quem sabe olhar para toda a nossa vida hoje. E será que ainda tem coisas no meu dia a dia que eu faço essa separação? Por exemplo, eu escuto música do mundo e escuto música de igreja. Eu faço essa separação. Eu tenho minha playlist de músicas de igreja, músicas de Deus e músicas que não são de Deus. Amados, uma coisa precisa ficar claro para nós. Tudo pertence ao Senhor, amém? Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então tudo que nós vemos, ouvimos, pertence ao Senhor. Existe uma frase de um grande homem de Deus, um filósofo político chamado Abraham Kuyper. Ele diz assim, não há 1 centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência sobre o qual Cristo, que é soberano de todos, não possa gritar, é meu. É isso mesmo. Kuyper defendia isso sobre a graça comum de Deus em todas as coisas. Como assim, pastor? A graça, nós entendemos a graça como a graça salvadora, a graça, favor imerecido de Deus para nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz e nos tornar filhos de Deus. Graça salvadora, graça essa que nos alcançou, que nos trouxe para essa nova realidade. Agora, a graça comum de Deus é a graça que Deus derramou sobre toda a humanidade, para que a humanidade pudesse experimentar aquilo que Deus é nas suas entrelinhas, no seu dia a dia. Por exemplo, por conta da natureza do pecado e da pecaminosidade do homem, a natureza depravada do homem, o homem encontra-se em uma natureza de depravação total, queda total. E por isso ele precisa da graça de Deus para coisas do dia a dia, como ser amigo, ser bom, ser caridoso. Todas essas coisas são provenientes de Deus. A palavra do Senhor nos ensina em Tiago que toda boa dádiva vem do Pai das luzes, ou seja, tudo que é bom vem do Senhor. Então, a criação de coisas, a medicina, a ciência, a arte, a música, as coisas belas desse mundo, elas pertencem à graça do Senhor, elas são fruto da graça comum de Deus a todo ser humano. Agora, graças salvadoras são concedidas aos eleitos do Senhor, aqueles que confessam o nome de Jesus como seu Salvador. Então, partindo desse princípio, mais uma vez, nós entendemos que tudo que existe, como o Kuyper declara, não há 1 centímetro quadrado que Cristo não possa gritar, isso aqui é meu. Tudo é dele. Agora, sim, existem coisas que profanam o nome do Senhor? Sim, existem. Existem filmes que fazem isso, existem músicas que fazem isso, existem diversas coisas que profanam o nome do Senhor, que se utilizam de linguagem, de imagens que profanam o nome do Senhor. Obviamente que eu não estou defendendo aqui que, por se tratar de tudo pertencer ao Senhor, então eu posso assistir filmes de conteúdo adulto, conteúdo sensual, conteúdo ilícito mesmo, né? De nudez, por exemplo. Não, jamais. Jamais. São conteúdos que profanam a santidade do Senhor e como servos de Deus, como filhos de Deus, nós nos abstemos disso. O problema é que nós queremos colocar tudo dentro de um pacote apenas. Nós pegamos aquilo que é bom e jogamos no mesmo pacote por não podermos usar na igreja, por exemplo. Exemplo, existe uma canção muito antiga e sempre que eu me lembro dela, eu me lembro muito do meu pai.
de situações e histórias que ele conta da infância, das dificuldades de vida dele, que é uma canção intitulada como Tristeza do Jeca. Não sei se você sabe, mas essa canção já é antiga. Ela tem mais ou menos 107 anos de existência. É uma composição de Angelino de Oliveira. Uma moda muito bela, muito marcante da música caipira. A melodia e a letra, elas vão relatar as angústias do homem do campo. Essa canção aqui é um hino das rodas de viola. A inspiração de Tristeza do Jeca, ela veio da própria vivência do Angelino de Oliveira. Ele explica que cada verso da canção representa uma tristeza do caboclo, né? Tristeza do Jeca foi gravada pela primeira vez em 1926 por Patrício Teixeira. Tristeza do Jeca é uma canção que já foi gravada por muita gente. Uma das gravações mais icônicas é a de Tunico e Tinoco. Talvez uma das mais icônicas e mais lembradas. É claro que ela tem sim o seu sucesso envolto não só pelos intérpretes, né, que a fizeram, mas existe uma profundidade da letra, autenticidade, sentimento que ela transmite em tudo, nos seus acordes, na sua melodia, na sua letra. Então, Tristeza do Jeca, ela segue encantando gerações aí e mantendo viva a tradição caipira. Eu vou dizer bem a verdade, eu gosto muito da versão Tonico Tinoco de Zezé de Camargo e Luciano. Amado, essa letra, ela fala muito sobre a tristeza do homem do campo. Como eu disse a você, ao gravar, é algo como a própria vida sendo cantada ali, aliás, sendo colocada no papel, né? Existe um trecho da canção que diz assim, eu sou como o sabiá, que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho à beira-chão, tudo cheio de buraco, aonde a luz faz clarão. Cara, isso aqui expressa o coração de um homem buscando respostas. É por isso que é muito perigoso nós colocarmos num pacote só aquilo que é de Deus e aquilo que não é. O que eu devo fazer então, pastor, para saber aquilo que é de Deus e aquilo que não é? Simples, eu preciso julgar à luz das Escrituras todas as coisas. Todas as coisas precisam ser julgadas à luz da palavra de Deus. Sim, eu devo pegar a palavra, eu devo entender, eu devo buscar conhecimento. Quer dizer que então eu pego uma canção como essa, vou na Bíblia? Não é assim. Ao julgar pela palavra, eu preciso conhecer a palavra. Nenhum juiz julga se não conhecer a legislação do país. Ele não pode julgar sem conhecer as leis que regem aquele país. Da mesma forma, você não pode julgar se você não conhece a palavra de Deus. Você não pode julgar absolutamente nada à luz da palavra, se você não conhece a palavra. Para a gente finalizar aqui, o que eu quero que você entenda que sim, cremos que o Senhor é dono de tudo, mas Ele também nos deixou eu não vou dizer ferramenta, a Bíblia não é uma ferramenta, ela é um manual de fé e prática. E ela é essencial para que eu olhe a vida através da lente do Evangelho, através da lente que nos foi deixada, através da palavra. Então, olhe para o mundo, olhe para a vida através da lente de Cristo. Nunca de um julgamento pessoal, nunca de um julgamento cultural, e sim olhando para as Escrituras, olhando para a palavra. Muito bem, então pessoal, esse é o nosso primeiro capítulo de teste, onde nós fazemos aí uma breve reflexão sobre cosmovisão, sobre graça comum e sobre a lente que eu devo olhar as coisas. Amém? É um teste, quero saber como é que isso vai render
no que diz respeito à audiência, se as pessoas vão aderir, se vão gostar, se não. E partindo disso, nós traremos mais capítulos nesse monocast. Amém? Toda sexta-feira um episódio novo para você com temas diversos sobre a Bíblia, teologia, sobre a vida. Que Deus abençoe sua vida poderosamente e que o Senhor possa conduzir os seus caminhos em tudo que você fizer. E lembre-se, seja fiel ao Senhor, sua palavra, e olhe o mundo através da lente de Cristo. Deus abençoe. Fique com Deus.